Então, boa noite. Sou o Arthur, professor de Física. Vamos para a nossa aula de quinta de noite. Essa aula, na verdade, a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo lá para ali pertinho do MRU, do MRV. Se vocês forem ver na apostila, de fato tem que voltar um pouquinho. A gente deu uma revisada no cronograma da física, quantas aulas a gente vai ter até o Enem, até a URGS, e decidimos que a gente pode ir com um pouco mais de calma, fazer mais exercício, ver as coisas com um pouco mais de calma. Então a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto aqui, que é bem importante. Então, antes da gente estudar os movimentos compostos, primeiro vamos lembrar de algumas coisas lá das aulas anteriores da Cíntia. Primeiro de tudo, o movimento vertical. Você deve ter visto lá que o movimento vertical ele é um MRUV. MRUV por quê? Porque ele sofre a influência da força gravitacional da Terra. Eles têm uma aceleração nesse movimento, que a gente chama de G também, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês viram lá que na subida, os vetores aceleração e velocidade têm sentidos opostos, ou seja, olhando para essa flechinha verde aqui da bolinha, que é a velocidade, para cima, tem também a aceleração, que é para baixo. Então a velocidade vai ficando cada vez menor, conforme a aceleração vai fazendo com que ela diminua, até que chega a zero lá em cima, e aí a bolinha começa a cair. Então a velocidade começa a aumentar, só que apontando para o outro lado. Então o valor dela aumenta, ou seja, aumenta em módulo, porém o sentido agora é outro. A gente consegue ver isso pelos sinais também, porque se a gente lembrar da nossa convenção de sinais, que para cima e para a direita a gente considera positivo e para baixo e para a esquerda é negativo, a gente vai ter que a aceleração é negativa, né? Ela aponta para baixo. Então aqui é menos 10. E vamos supor que a velocidade comece com 40 aqui. Então, 40 metros por segundo, menos 10 aqui no próximo segundo dá 30. Menos 10, 20. Menos 10, 10. Menos 10, 0. E aí começa a queda. Eu sigo subtraindo 10, então fica menos 10, menos 20, menos 30 e menos 40. Percebam que o valor absoluto, né, o módulo, vai ficando maior, 10, 20, 30, 40, e o sinal nos diz a direção desse movimento, o sentido dele que é para baixo. Ok? Então na descida, os vetores de aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, ou seja, vai ficando cada vez mais rápido. Isso, essa revisão do movimento vertical, mais conceitual. A gente viu que ele é um MRUV, passando para lembrar algumas formas de MRUV. Algumas, tem um monte. Eu geralmente gosto de dar bastante ênfase assim, para essas duas aqui, porque primeiro que a aceleração é o que define o MRUV, né? Não existe variação na velocidade sem que tenha uma aceleração. Então é importante saber essa fórmula, esse conceito. Que eu vou ter que a aceleração vai ser igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. E lembrem que quando eu falo de variação, eu estou falando de final menos inicial. Então aqui no nosso caso aí, velocidade final menos velocidade inicial. Cuidado para não confundir isso aqui com isso aqui. Quando eu falo de velocidade média, eu quero saber uma média, um meio termo entre a velocidade inicial e a final. Não quero saber a diferença. Então eu vou somar velocidade final mais velocidade inicial, dividido por 2, e eu vou ter minha velocidade média. Tá, e para que vai servir isso? A partir do momento que eu tenho velocidade média, eu posso usar a minha fórmula, aquela do MRU, V igual distância sobre o tempo. Então, com essas três formulinhas aqui, velocidade média, essa básica da velocidade e a aceleração, já dá para resolver uma boa porcentagem aí das questões. E aí, às vezes, quando a coisa aperta, dá para usar o nosso Torricelli, quando não tem o tempo
a coisa ficar apertada, podemos usar o Torricelli. Essas outras aqui facilita. Essa fórmula aqui, ela facilita bastante a questão de otimizar o tempo, assim, ela te poupa tempo. Mas tu gasta neurônio decorando isso aqui, né? Então, fica a critério de vocês aí, só passando para dar uma relembrada. Outra coisa importante tem que lembrar, eu falei ali de vetores no primeiro slide, né, que o vetor da aceleração, o vetor da velocidade. Então lembrando que essas grandezas todas são grandezas vetoriais, ou seja, que além do módulo, além do valor absoluto, elas têm uma direção e um sentido, né? Elas apontam para cima ou para baixo ou para o lado. E aqui, como a gente vai trabalhar com movimentos compostos, eles vão ser movimentos que eles vão acontecer em mais de uma direção ao mesmo tempo. Então é importante a gente saber calcular o vetor resultante. Aqui um exemplo, eu tenho um vetor para baixo e um para o lado. Juntando os dois, eu tenho aqui o meu vetor resultante, que vai dar na diagonal ali. Tem duas formas de fazer isso, né? Eu posso passar uma linha na cabeça de cada uma das setas e depois juntar pela diagonal. Ou se eu quiser, eu posso pegar uma delas, deixar igual, e a outra eu boto a bunda de uma seta na cabeça da outra. Certo? E aí junto a bundinha e a cabeça de novo. Vai dar a mesma coisa. Ok? Então aqui, quando a gente for analisar um movimento de um objeto, por exemplo, que se move em duas direções, eu vou sempre analisar a velocidade separadamente. Então, essa velocidade resultante, azul aqui, vai ter um componente vertical, que eu vou chamar de Vy, por conta do nosso gráfico aqui, do nosso plano cartesiano. E ela vai ter um componente horizontal, que é esse aqui, que eu vou chamar de Vx. Podemos escrever assim também, se a gente for fazer o outro jeito de calcular o vetor resultante. E aí daqui vai sair essas relações aqui, que vocês vão ver com mais calma e melhor na matemática depois, na trigonometria. Aliás, acho que deve ser logo aí. Que eu vou ter que o seno desse ângulo aqui, entre o meu vetor resultante e o Vx, vai ser igual ao cateto oposto, que é o Vy, dividido pela hipotenusa. O pessoal costuma memorizar o só catoa, né? Só catoa. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno desse mesmo ângulo vai ser o cateto adjacente, que é o Vx, sobre a hipotenusa. Tem gente que nós não vamos usar aqui. Ok? Não se preocupem em entender e decorar bem essa questão do seno e cosseno, que na matemática vocês vão entender melhor, com mais calma. Ok? Só lembrem desse conceito de que eu vou sempre dividir a velocidade em dois componentes, um vertical e um horizontal, para eu conseguir fazer a questão. Então agora vamos falar do que a gente se propõe a estudar nessa aula, que são os movimentos compostos. E por que compostos? Até agora a gente estava falando de movimentos que aconteciam em uma dimensão só, eles tinham uma direção só. Por exemplo, um carro andando numa estrada, uma bolinha caindo de uma certa altura, eles aconteciam em uma direção só, ou para cima, ou para baixo, ou para frente, ou para o lado, ou para trás. Podiam até acontecer, por exemplo, que nem lançamento vertical, primeiro para cima, depois para baixo, ou o carro ir para frente, depois para trás. Agora a gente vai trabalhar com movimentos que acontecem em duas dimensões. Então tem duas direções. Logo, como eu mostrei ali, a velocidade vai ter dois componentes, um vertical e um horizontal, certo? Para cima e para frente, para trás e para cima, tanto faz. Então está aqui o nosso Vx e o nosso Vy. Mas agora, o que eu tenho que analisar, eu tenho que saber se esse movimento horizontal ele é um MRU ou um MRUV. Tem aceleração aqui, a velocidade está variando, Vx é constante ou ela varia? E Vy? A velocidade, o componente vertical da velocidade, ele varia ou ele é constante? É o MRU ou MRUV? Para saber isso, eu tenho que saber quais as forças que estão agindo no meu sistema, nessa situação. Lembrando que só tem aceleração se tiver força. Aqui tem uma dica já, o nosso G aqui de gravidade. Lembrar sempre da aceleração da gravidade, que vai ser igual a 10. Então essa aqui vai estar presente. Então eu já sei que o meu movimento vertical,
ele vai ser um MRV. Porque vai ter sempre alguém puxando para baixo. Esse alguém, no caso, a Terra, com a força gravitacional, vai estar puxando para baixo. Então, essa velocidade Vy, o componente vertical da velocidade, vai estar sempre variando. Ele vai ser como se fosse uma queda livre. Ok? Tá, e agora o Vx. Será que ele varia ou é constante? Vamos ver se tem alguma força que atua aqui. Vocês concordam comigo que para essa bolinha sair dessa mesa aqui, para ela sair voando, ela precisa que alguém empurre, certo? Dê um chute, dê um tapa ali para a bolinha sair voando. Então alguém aplicou uma força nessa bolinha. O que acontece é que essa força ela só acontece enquanto o pé, a mão da pessoa está encostando aqui na bolinha. A partir de 1 milésimo de segundo depois desse momento aqui, já não tem, essa força já não existe mais. Não tem ninguém que segue empurrando a bolinha para cá. Então, se não tem força, não tem aceleração, Vx é um MRU. Então, Vx não vai variar, vai ser sempre igual. Então, isso nos leva a mais um conceito. Vamos ver aqui no próximo slide, só antes reforçar aqui o que eu falei. O lançamento horizontal nada mais é do que a combinação de dois movimentos que a gente já viu, o MRU e a queda livre. Só que agora eles estão acontecendo juntos. E o que a gente vê, o resultado disso, é o lançamento horizontal. Uma bolinha que cai, mas vai para frente ao mesmo tempo. Então, resumindo um pouco disso que eu falei, um movimento vertical, ele vai ter uma força que vai gerar uma aceleração da gravidade, o nosso 10 lá, e porque tem aceleração, por definição, um MRV. Um movimento horizontal não tem uma força agindo. Teve antes, mas agora, quando eu comecei a analisar o movimento, não tem mais. Então, se não tem força, não tem aceleração, logo, velocidade constante, MRU. Ok? E isso vai me levar a mais duas informações. O tempo desse movimento, o tempo total que a bolinha leva para ir daqui da mesa até o chão, vai ser definido pelo componente vertical do movimento. Por quê? Vocês concordam comigo que a bolinha só vai se mexer, ela só vai poder ir para baixo, para o lado, para frente, enquanto ela estiver no ar, certo? Depois que ela caiu, acabou o meu movimento, meu lançamento horizontal aqui. Então, como é que eu vou saber quanto tempo que essa bolinha ficou no ar? É o quanto tempo que ela demorou para cair, certo? Porque aqui que tem uma força, aqui que ela vai mudar o movimento. Se depender só do movimento horizontal, se não existisse a gravidade, a bolinha ia seguir indefinidamente em velocidade constante, em linha reta, e era isso. Então, o tempo quem vai definir é o movimento vertical. Tempo, altura. E o movimento horizontal vai definir a distância. Como eu falei ali, ele não sofre influência de nenhuma força, então, no tempo que durar a queda da bolinha, ela vai sempre com a mesma velocidade para frente. Quando acabar a queda, parou a bolinha e está aí a minha distância. Ok? Então, isso nos leva a um fato curioso também, que se eu pegar, por exemplo, desenhar uma mesa, imaginem que está reta aqui, e eu tenho duas bolinhas, uma aqui e uma aqui. Essa bolinha aqui, imagina que tem um sistema aqui que vai tirar esse pedaço da mesa, ela vai cair em linha reta no chão. E essa aqui, alguém vai empurrar e ela vai fazer o nosso movimento horizontal ali. Bom, qual das bolinhas vai chegar primeiro no chão? A resposta é que elas vão chegar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente viu que quem define o tempo é o movimento vertical. E o movimento vertical depende do quê? Da gravidade, que é igual para as duas, e da altura, que é igual para as duas também. Então, elas vão ficar caindo pelo mesmo intervalo de tempo. A única diferença é a trajetória. Essa aqui vai andar para frente também, numa certa velocidade, e essa aqui vai andar só para baixo. Então, eu botei aqui vídeo para lembrar de mostrar para vocês um videozinho no YouTube desse experimento sendo feito,
para ficar mais visual a coisa. Então aqui tem esse tiozinho aí, ele vai botar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, e uma vai cair em linha reta no chão e a outra vai ser lançada para frente. Vamos ver. Primeira bolinha, segunda bolinha. Viram que elas caíram exatamente ao mesmo tempo. Vamos ver de novo. Então, videozinho aí, só para mostrar que o que define mesmo o tempo de queda é o movimento vertical. Vamos para o próximo, vamos fazer um exemplo. Então aqui eu tenho um lançamento horizontal no vácuo, é importante eu saber que é no vácuo, porque então não vai ter influência do ar, da resistência do ar. Então eu considero que eu vou ter uma queda livre, né? O corpo lançado viaja por 4 segundos, então tem que meu tempo é 4 segundos. Sabendo que percorreu uma distância de 30 metros, d igual a 30 metros, calcule a velocidade de lançamento e a altura da queda. Então, eu já sei que quem define o tempo é o MRV. E esse MRV depende do quê? Depende de VY, que é o meu componente vertical da velocidade, e depende da altura da minha queda, a minha altura aqui. A distância eu sei que é o MRU. E a distância depende do quê? Da minha velocidade Vx e do tempo que eu fico nessa velocidade Vx, do meu tempo. Então, para a gente calcular essas duas coisas, é isso que a gente precisa fazer. Vamos começar pelo mais fácil, aí, pela MRU, pela distância. E o que é o Vx? Vx é a velocidade de lançamento, certo? É a velocidade com que a bolinha sai daqui, ó, o azulzinho aqui. Ó. Porque a velocidade y, componente vertical, só vai começar a partir do momento que ela deixa a mesa. E nesse mesmo momento que ela deixa a mesa com uma certa velocidade de quem empurrou ela lá. Então o Vx é a velocidade de lançamento. Para eu calcular o Vx, bem simples, MRU, velocidade igual distância dividido pelo tempo. Então eu vou ter que Vx é igual a distância 30 dividido pelo tempo 4, fazendo essa conta aí, 7,5 metros por segundo. Ok, metade da questão já foi. Agora MRUV, eu quero saber qual a altura. E eu já tenho o tempo. Então eu tenho duas formas de fazer. Para quem decorou todas aquelas fórmulas lá do MRUV, tem aquela gigante lá, que é o ΔS, ou d de distância, igual velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, fazendo isso tudo aí, vamos substituir a distância. Cuidado para não confundir, a distância que eu estou calculando agora é a do movimento vertical, ou seja, distância é sinônimo de altura. Cuidado, não me bota um 30 aqui. Então já vamos mudar aqui. Altura igual V0 vezes o t. Quem é o meu V0? Como eu falei ali antes, quando começa esse movimento, a bolinha aqui, ó, antes dela começar a cair, ela não tem uma velocidade vertical. Porque, assim como acontece ali no movimento vertical, por exemplo, na queda livre, ela começa parada e vai ganhando mais velocidade conforme ela cai. Chega na velocidade final, velocidade máxima dela lá no chão. Então o meu V0 vai ser igual a zero. E 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Podemos considerar isso aqui. A segunda parte da equação aqui, eu vou ter o A, que é 10, aceleração, né? Vezes t ao quadrado. Quanto é que é o meu t? 4 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então, meu h vai ser igual a 10 vezes 4 ao quadrado é 16, dividido por 2. Vamos simplificar aqui, podemos cortar esse 2 com esse 16.
eu vou ter que o h vai ser igual a 10 vezes 8, que é igual a 80 metros. Alto pra caramba. Então a minha altura é 80 metros. Ok? Vamos fazer de outra forma agora? Ah, não gostei, não quero decorar essa forma gigante aí. Vamos fazer de outro jeito. Ok, acertamos. Vamos só limpar a coisa aí. Vamos fazer de outro jeito. Eu tenho aqui os meus dados de antes. O tempo é 4 segundos, a distância é 30 metros. Eu sei também, outra coisa que eu sei aqui que eu não botei, é que a aceleração é igual a 10. E eu sei que a aceleração é igual o ΔV, a variação de V, sobre o ΔT, a variação de T. E isso vai ser igual ao quê? A variação, lembra que eu falei lá antes, é a final menos inicial. Então, a aceleração vai ser igual. Velocidade final quanto é que é? Não sei. É o que eu quero descobrir. Menos velocidade inicial, a gente viu ali que é zero, né? A bolinha começa parada e vai ganhando velocidade. Dividido pelo tempo, que é 4. Então, 10, que é a aceleração, igual a velocidade final, dividido por 4. Passo o 4 multiplicando para lá. 40 igual a velocidade final. Do componente vertical. Sempre o vertical que nós estamos trabalhando aqui. Eu posso confirmar isso de forma desenhando também, né? Se eu sei que demora 4 segundos para cair e a aceleração é sempre a mesma, é 10, eu sei que no tempo 0 a velocidade é 0, no tempo 1 a velocidade varia a 10, então a velocidade vai ser 10. No tempo 2 segundos a velocidade vai ser 20, no tempo 3 segundos 30 e finalmente 40 no tempo 4 segundos, que é o meu tempo ali. Então, dessas duas formas aí eu chego na velocidade final. Tá, mas o que eu quero saber é a altura. A altura nada mais é que a minha distância, né? Do meu movimento vertical. É a minha distância. E para eu descobrir a distância no MRV, eu posso usar a velocidade média igual distância sobre o tempo. Eu tenho o tempo, quero descobrir a distância, a velocidade média eu posso descobrir fazendo velocidade final, que é 40, mais velocidade inicial, que é 0, dividido por 2. Velocidade média vai dar 40 dividido por 2, que é igual a 20. Então, colocando aqui, 20 igual distância, que é a minha altura, né? Dividido pelo tempo, que é 4. 4 passa multiplicando, 80 metros, assim como chegamos do outro jeito. Ok? Tem aí dois jeitos para vocês verem que acham mais prático. Esse aqui demora um pouco mais, tem mais conta para fazer, mas não precisa decorar aquela equação gigante, e a equação gigante te facilita na questão de tempo, né? Tu gasta menos tempo para fazer a questão. Tinha até mais espaço aqui. Então tá, vamos partir agora para a parte um pouco mais complicadinha, que é o lançamento oblíquo. Esse é um lançamento que, assim como o horizontal, ele vai acontecer em duas dimensões, só que ele vai ter uma alteração. O lançamento horizontal ele ia sempre para frente e para baixo. Agora o lançamento oblíquo ele vai sempre para frente, mas a velocidade vertical, o componente vertical vai primeiro para cima e depois para baixo. Assim como no nosso movimento vertical lá que a gente viu no comecinho ali, que a gente relembrou. Então eu vou ter aqui um movimento vertical, mais o que? Se a gente olhar as forças que estão agindo aqui, não tem nenhuma força resultante agindo na horizontal. Porque vamos supor que alguém deu um chute aqui nessa direção, na diagonal. A partir do momento que a pessoa deixou de encostar na bola, a mesma história lá do lançamento horizontal. O pé desencostou da bola no milésimo de segundo que a bola está aqui agora, ó, não está encostando mais, não tem mais força ali. Mas a força vertical continua, a gravidade está sempre aqui, né? Uma força que age à distância também, então tem sempre essa forcinha puxando, sempre gerando uma aceleração para baixo.
Então, eu vou ter um movimento vertical, que é o MRUV, mais o MRU, exatamente como no movimento no lançamento horizontal. A única diferença é que agora eu vou ter duas partes. Eu vou ter uma subida e eu vou ter uma descida. Também vou ter uma altura, claro. Aqui esse ΔY aqui é a altura. E uma distância. É sempre bom prestar atenção que, como esse movimento acontece em duas partes, eu vou ter um tempo de subida e um tempo de descida. E como a gente viu no movimento vertical lá no começo, esse tempo vai ser igual, né? O tempo de subida e de descida vai ser igual. Então tá, vamos fazer um exemplo para entender melhor. Temos aqui o nosso exemplo. Eu tenho um ângulo de 45 graus, que é o ângulo do lançamento, ou seja, é o ângulo entre o vetor resultante da minha velocidade e o chão. Então, isso aqui é 45. E tem aqui para lembrar o negócio do seno e do cosseno. Eu tenho aqui uma altura, eu tenho uma distância. E então eu vou dar um dado para nós. Vamos supor que a velocidade, essa velocidade resultante aqui, inicial, seja de 20 raiz de 2 metros por segundo. Porque é raiz de 2, número complicado, porque não botou só 20. Vocês vão ver depois que vai facilitar a nossa vida, por incrível que pareça. Então, eu quero saber a altura, eu quero saber a distância, eu quero saber o tempo. Então, vamos calcular isso depois. Deixa eu ver se tem espaço depois ali. Temos. Já botei aqui a nossa velocidade. O seno de 45 e o cosseno de 45 eles são iguais. Vocês vão ver depois na trigonometria. E o valor deles é raiz de 2 sobre 2, o que vai facilitar bastante a nossa vida. Então vamos lá. Para a gente saber o que acontece nesse movimento, o tempo é muito importante, porque ele vai me dizer por quanto tempo que esse movimento horizontal aconteceu, para eu poder descobrir a distância horizontal, e vai me dizer também o quanto que essa bolinha subiu e o quanto que ela desceu. Então vamos começar com isso. Vamos tentar achar o tempo. O tempo tem a ver com o MRUV, que é o movimento vertical, e que tem o componente da velocidade, o VY. Então, lembrando ali daquelas regrinhas do seno e cosseno, eu vou ter que o seno de 45 é igual a VY sobre o V. Eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual VY, e eu sei que a velocidade resultante é 20 vezes raiz de 2. Passando esse 20 raiz de 2 multiplicando para cá, eu vou ter raiz de 2 vezes 20 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 igual a VY. Olha só, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos juntar esses dois aqui e eu vou ter 2, né? Uma raiz vezes ela mesma dá o próprio número. Então, eu vou ter 2 vezes 20 dividido por 2 igual a VY. Que horror esse V aqui. Podemos cortar esse 2 aqui de cima e de baixo. Eu vou ter que VY é igual a 20 metros por segundo. Ok? E se eu for analisar ali, lembrando das equações ali, se eu quiser descobrir o Vx, por exemplo, o Vx tem a ver com cosseno, né? Só que a equação é cosseno de 45 igual a Vx dividido por V. Eu não vou ter aqui o mesmo valor que eu tinha para o seno e para o V o mesmo valor que eu usei no Vy, então eu vou ter essencialmente a mesma conta. Então, o Vx de quebra também é igual a 20. Vx e Vy são iguais. Isso vai acontecer sempre que eu tiver um lançamento em 45 graus. Sempre, sempre, sempre.
Então, um lançamento oblíquo 45 graus do solo, Vx vai ser igual a Vy sempre. Ok? Então, vamos seguir agora. Bom, eu tenho Vy, eu tenho Vx, agora eu posso trabalhar com os dois movimentos ali separadamente. Vamos ver primeiro o MRUV, que a gente queria desde o começo ali, tentar achar o tempo, tentar achar a altura. Podemos usar aqui, como eu não tenho tempo, eu posso usar a Torricelli para achar a altura e aí com isso eu vou conseguir achar o tempo. Vamos lá para o nosso Torricelli então. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial V0 ao quadrado menos 2 vezes aceleração vezes distância. Lembra que a distância aqui no MRUV a gente está falando da altura. Então, aqui a velocidade final. A gente sabe que é zero. Por quê? Vamos voltar ali rapidinho no nosso desenho. A gente está analisando aqui metade do nosso movimento, certo? A gente está vendo o movimento vertical daqui até aqui, ou seja, essa subida aqui. E na subida lá eu lembro que era uma velocidade grande que ia diminuindo, né? Até chegar a zero aqui em cima. Certo? Porque a aceleração está para baixo, a velocidade está para cima, ela vai diminuindo. Vamos voltar aqui. Então, a velocidade final, lá em cima, no ponto alto, é zero. Vamos cortar isso aqui. 0 ao quadrado é zero. Então, 0 igual a velocidade inicial. O que é a velocidade inicial? Está aqui, ó, Vy, componente vertical. 20 ao quadrado. Menos 2 vezes o A, que é 10, vezes o H de altura. Então, aqui, 0 igual 400, que é 20 ao quadrado. Aqui, eu vou ter menos 20H. Se eu passar o menos 20H para o outro lado, eu vou ter 20H, troco o sinal, né, igual 400. E passando 20 para cá, dividindo, 400 dividido por 20, corta aqui, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, H igual 20 metros. Mais um 20 aí para a nossa coleção. Então, achamos que o H é igual a 20 metros. Agora, eu sei o tempo, eu sei a velocidade, eu sei a aceleração, eu posso descobrir, ou melhor, eu sei a altura, eu sei a velocidade, eu sei a aceleração, eu posso descobrir o tempo, certo? Vamos usar a nossa fórmula mais simples lá da aceleração, igual ΔV sobre ΔT, para descobrir o nosso tempo. A gente sabe que a aceleração é 10. A variação da velocidade, vai agora. A velocidade a gente viu aqui, né? V0 era 20, V final era 0, então variou 20, ok? 20 dividido pelo tempo. Passar o tempo para cá multiplicando, vai ficar 10 vezes t igual a 20. Passar o 10 para cá dividindo, vai ficar t igual a 20 dividido por 10, que vai dar 2. Muito cuidado, o que é esse 2? Esse 2 é aqui, ó, é o tempo de subida, igual a 2. E eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que vai ser igual a 2 também, então o meu tempo total vai ser 4 segundos. Opa. 4 segundos. Vamos voltar aqui na nossa riscalhada. Tem mais espaço aqui. Então, o que falta descobrir agora? Eu sei já, vamos adicionar aqui. Eu já sabia que a aceleração era 10. Eu sei que o tempo total, né, é 4 segundos. Eu sei que a altura é 20. O que falta para mim? A distância, né? A distância horizontal. Distância horizontal, eu sei que é um MRU. Então, vamos lá para a nossa
Deus vê tudo, velocidade igual a distância dividido pelo tempo. A minha velocidade, quem é? A velocidade horizontal é o Vx, igual a distância que eu quero descobrir, dividido pelo tempo. O meu tempo é o 4 segundos, porque lembre, a distância é do movimento inteiro. Se eu usar o 2 segundos, eu vou estar calculando a distância somente até o ponto mais alto ali. Então eu tenho que lembrar de usar o tempo total, dividido por 4. Vx quanto é? A gente viu que é igual a Vy, que é 20, igual distância dividido por 4. Tocamos 4 para lá multiplicando, 80 igual distância. 80 metros, curiosamente, igual a altura. Ok? Sei que parece um monte de coisa, mas leiam na apostila, vejam a aula de novo depois, e aí vão ver que é bem tranquilo. Deixei até mais espaço. Bom, eu deixei também umas simulações para a gente brincar aqui, dá tempo ainda. Esse site aqui é um site bem legal, escreve PET ou FET, como quiser, P-H-E-T. Se você botar no Google P-H-E-T simulação, vai aparecer. É um site dessa universidade aqui que tem várias simulações de física, química, biologia, de tudo. Então aqui eu montei uma que é o seguinte. Eu reproduzi aquele nosso exemplo ali. Eu tenho um canhão angulado, vamos ajeitar o ângulo dele aqui. 45 graus. 45 graus. E aí eu vou lançar a minha bola a 28 metros por segundo. Lembra ali que a minha velocidade do lançamento era 20 vezes raiz de 2, né? Não tem como botar raiz aqui. Então, raiz de 2 é mais aproximadamente 1,4. 20 vezes 1,4 dá 28, aproximadamente. Uma vírgulazinha ali, um númerozinho depois da vírgula mais ou menos. Então tá, o que a gente espera que aconteça é que a minha bolinha caia bem aqui no 80, né? Ou ali bem pertinho, porque não é exatamente. Como a gente calculou ali, que a distância era 80. Vamos lançar. Aí aqui tem pra gente ver os vetores e tudo. Vamos lá. Foi. Olha ali os vetores. Ó, a velocidade vertical diminuindo, a horizontal sempre constante. Força da gravidade sempre ali. Olha lá, olha lá. Pá. Caiu no nosso alvo ali. Vamos ver as nossas medições agora. Essa aqui é a nossa coisa de medir. Bom, a distância a gente já viu que caiu no 80 ali. E a nossa altura? A gente tinha achado 20, né? Então, se a gente olhar aqui no ponto verdinho, que é a altura máxima, ali 19,98 é o nosso 20, né? Aquela coisinha depois da vírgula que eu falei. Então, acertamos aí, deu 20. E agora, uma coisa também, quem sabe a gente muda o ângulo aqui, vamos botar um ângulo maior, 60 pode ser? Pô, a bolinha vai ficar mais tempo no ar, de repente ela vai mais longe, né? Vamos ver o que acontece, tirar esse negócio daqui. Vamos ver se ela chega no nosso 80 lá. Pá. Olha ali, ó, como a velocidade vertical era bem maior, foi diminuindo, chegou numa altura bem maior também, mas acontece que a minha velocidade horizontal ela é constante e ela era menor do que a do nosso lançamento a 45 graus. Então, olha onde é que foi cair a minha bolinha. Um pouco antes ali, né? A gente vê que a altura deu maior, vamos ver quanto é que deu ali. 30 metros, basicamente. E a nossa distância deve ter dado uns 10 a menos também. 70. Isso aí. E agora querem ver ou adivinhar onde é que vai cair com 30? Chutem aí na cabeça de vocês onde vocês acham que vai cair. Eu acho que vai cair exatamente aqui, ó. Acho que vai cair bem no... exatamente no mesmo lugar de 60. Vamos ver se eu acerto.
Esse 30, o que vai acontecer? Vai ter uma altura menor, mas ele vai ter uma velocidade horizontal maior do que os outros dois, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Olha que grande velocidade horizontal e aqui a vertical já pequenininha. Olha lá. Pá. Então, por que isso aconteceu? Vocês vão ver depois da trigonometria que o seno de 30 e o cosseno de 60 são iguais, é 1/2. Então, assim como aconteceu lá com o nosso 45, o 30 e o 60 vão dar aqui no mesmo lugar. Certo? Vamos ver a altura que deu aqui o 30. Ali 10 metros, 10 a menos que o 45. E aqui a distância é a mesma, evidente. Ok? Se quiserem brincar aqui com o nosso bonequinho e tal, recomendo esse site aqui. Então era isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá aí meu e-mail, meu WhatsApp também. Eu espero que não tenha sido muito corrido, com muito cálculo, mas fiquem em casa, usem máscara para ir no super. E era isso. Abraço.